Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com Rodolfo Barros, que é suplente de vereador aqui na capital alagoana. Bom dia, Rodolfo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês. Espero que eu possa contribuir de alguma maneira com aqueles que nos ouvem. Rodolfo, a gente tem visto uma Câmara de Maceió muito subserviente em relação à gestão do prefeito João Henrique Caldas. A gente viu recentemente uma aprovação de um empréstimo de 400 milhões de reais, sem nenhum tipo de discussão pública, audiência pública, para que serviria esse dinheiro. Você esteve recentemente como vereador, atuando na casa de Mário Guimarães. Qual a sua avaliação em relação à atual legislatura e essa subserviência do Poder Legislativo Municipal junto ao prefeito João Henrique Caldas? Primeiro que é sempre importante a gente participar desses espaços para ter a oportunidade de alguma maneira prestar contas com a população daquilo que a gente pôde contribuir nesse espaço de poder que é a Câmara Municipal. Enquanto vereador, eu pude dar a minha contribuição, né, à população na criação e aprovação de projetos importantes, que eu posso até citar depois alguns deles, né, enfim, numa produção legislativa gigantesca. Nós em um ano produzimos mais de 400 processos legislativos dentro da Câmara, então assim conseguimos dar um volume enorme. Eu costumo dizer que dentro do processo político é muito importante existir a oposição, né? Independente de quem a faça, desde que de forma consciente. É óbvio que quando você tem uma ligação com determinado grupo político e mesmo que haja essa ligação, você não pode deixar de fazer uma autocrítica se há algo de errado, se há algo que precisa ser criticado, né? Então não dá para simplesmente se curvar, né? É importante sim fazer uma autoavaliação, se perceber erros, exageros, é necessário que se critique, é necessário que se vote contra, é necessário que se posicione e que não simplesmente se curve, né? Eu acho que dentro do campo político não é tão fácil, né? E eu passei um ano dentro da Câmara, eu sei como que funcionam os bastidores. Eu tenho 29 anos, João, e eu sempre fui um sonhador com a política, eu sempre acreditei na política como uma forma de transformar a sociedade, né? Eu venho de um lugar muito simples, eu não venho de uma oligarquia, eu não sou filho de político, eu não sou neto, eu não sou sobrinho, eu não sou irmão, então não foi fácil estar nesse espaço de poder, chegar nesse espaço de poder. Então eu sei que, para mim, quando cheguei à Câmara, é um pouco frustrante, porque você acha que você vai mudar tudo, que você vai conseguir combater absolutamente tudo, todos os excessos, todos os exageros, e na prática não é bem assim, não é tão simples assim. Primeiro pelo fisiologismo que o poder público impõe, né? E a Câmara, então, demais. Mas, sem dúvidas, é necessário e mais do que nunca, e por isso que a gente, nesse ano, sobretudo, as pessoas precisam estar muito atentas, porque você tem uma Câmara que precisa de renovação, né? E quando a gente fala de renovação, não é de idade, de jovem. A gente precisa de gente que tenha capacidade técnica, conhecimento, formação intelectual, para que possa representar e debater e construir uma cidade melhor. Na sua avaliação, pragmaticamente, o nível é ruim dos parlamentares de Maceió hoje? Eu acho que é mediano. Acho que é mediano e está abaixo do que a população merece. Mediano, medíocre? É baixo, é pequeno, né? Eu acho que a população merece mais, né? Eu pude estar e eu tenho um respeito enorme porque foram eleitos, né, democraticamente. Foi a população que escolheu cada um desses que representa, né, que está sentado em cada uma daquelas cadeiras. Mas eu acho que a gente precisa avaliar se aqueles representantes aí, como é que se você avalia a atuação desse parlamentar pela rede social? Não é pela rede social. É em cada audiência. Eu passei um ano na Câmara e em um ano eu não faltei a uma única audiência ordinária. A gente tem audiência na Câmara às terças, quartas e quintas, 10 horas, transmitidos pelo YouTube, né? Pelo canal da Câmara Municipal. Tem 20 pessoas assistindo, tem 15 pessoas assistindo. Às vezes tinham 3, 4 vereadores numa sessão ordinária. E isso é muito triste, porque é ali que a gente debate um projeto de lei, é ali que a gente aprova uma iniciativa, né? É ali que a gente aprova uma simples indicação, mas que de alguma forma vai impactar na ponta a população.
população. Então, se a população não tem conhecimento de quem debate, de quem participa, de quem propõe, como que a população vai saber quem são os vereadores que atuam? Então, o cara que vai ser mais votado da eleição, de repente, é o cara que sequer comparece a uma sessão para prestar contas do seu mandato, para dizer o que tem feito, para, de alguma maneira, contribuir com o debate. Rodolfo, você é jovem na idade, mas experiente na política, podemos dizer assim. Na sua avaliação, no seu olhar, enquanto homem público, qual o grande gargalo da cidade de Maceió? Você que diz que vem das origens simples, periféricas de Maceió, qual o grande gargalo da nossa capital hoje? Eu acho que a gente tem duas frentes que são terríveis, né? Primeiro, a desigualdade social, essas injustiças sociais. E quando a gente fala de desigualdade, eu entendo como um grande eixo, né? Aí você inclui a saúde pública, você inclui o acesso a essa saúde, né? Porque quando você pega a pessoa que de fato é pobre, necessitada, essa pessoa tem uma dificuldade enorme no sistema de saúde. Porque ainda que a unidade básica de saúde, essa atenção básica, ela esteja reformada, bonita, esteticamente, a gente sabe que o atendimento é precário e continua sendo precário, né? E aí você tem a educação pública, que ainda tem suas dificuldades enormes, através, por exemplo, da valorização do professor, que merece ser valorizado, mas que ainda é muito precário. E você tem a falta de habitação na cidade, para aquele que realmente precisa, e tantos outros investimentos. Eu acho que as desigualdades, de uma maneira geral, afetam demais a cidade de Maceió. Eu nasci numa comunidade muito carente, né? Eu nasci na Cambona, no Bom Parto, ali, na rua São Sebastião. Então, morei ali até quase 7 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 9, né? Numa casinha de 2 vãos, bem próximo à beira da lagoa, a 100 metros da beira da lagoa, muito próximo. E eu, quantas vezes, até hoje, eu visitei agora, há 2 meses, eu estive lá nessa localidade, visitando algumas famílias que me conheceram, né? E ao longo da vida eu mantive relações. E esse lugar continua o mesmo, exatamente o mesmo, desde que eu era criança, sabe? Então, tipo, não houve transformação. Entraram gestões, né? Saíram, enfim, e não houve transformação alguma para aquelas pessoas. E aí, enfim, isso é muito triste. E uma outra, só para concluir a pergunta que você fez, e um outro gargalo é a mobilidade urbana, sem dúvidas, que afeta ao rico, ao pobre, a qualquer pessoa da cidade, quando você se depara com o trânsito, com uma cidade que não é inteligente, que está muito longe de ser, enfim, com tantos outros problemas estruturais que ela carrega. Rodolfo, você avalia como justo, aspas, os investimentos promovidos pela gestão municipal em relação aos festejos juninos, aplicação de recursos para, por exemplo, 8 milhões para Beija-Flor, lá para a escola de samba? Como é que você avalia? Você traçou o cenário desses gargalos que existem em Maceió, mas por outro lado a gente vê aí um despejo, um ralo de dinheiro público, principalmente canalizado pela Fundação Cultural de Maceió, em relação a esses investimentos. Como é que você avalia isso daí? Tipo, uma cidade tão carente, socialmente falando, e por outro lado, tão rica, tão milionária, tão pujante, para realizar ali 10, 15 dias de festejos. Eu considero, João, que os festejos, eles são importantes para a cidade, uma cidade como Maceió, com uma cidade turística. No entanto, eles precisam ser repensados, né, de como eles estão sendo feitos e de como deveriam ser feitos. Por exemplo, a gente tem visto, e desde que eu estava na Câmara, havia uma cobrança muito grande da classe artística local, dos nossos produtores de cultura da cidade de Maceió, do estado de Alagoas, para que fossem contemplados de alguma maneira dentro desses festejos. Porque a gente sabe que, de alguma maneira, quando você faz algum festejo ali cultural, junino, enfim, carnavalesco, você acaba dando acesso a cultura popular, aquele que não tem condição de pagar para ter, né, para ter acesso a uma festa. Mas é óbvio que exageros existem, né, e a gente percebe. Eu não costumo fazer a associação dos gastos milionários, porque eu sei que há despesa orçamentária, a descrição orçamentária para se gastar com cultura, com educação, com saúde. No entanto, como se gasta é que precisa ser repensado. As prioridades. Exatamente, como se gasta.
não é que não tem que ter, eu acho que tem que ter. Acho que tem que ter sim. Maceió é uma cidade bela, é uma cidade turística, a gente sabe que é uma força econômica para a nossa cidade que põe a comida na mesa de muitos trabalhadores, mas eu acho que a forma como se investir, né, as atrações nacionais, elas são importantes, mas quantas deveriam estar no São João, né? E quantas locais estão no São João, quantas participam dessas festas e quantas recebem de forma justa para estar no São João se apresentando, né? Então acho que precisa se fazer essa reflexão, porque é o artista local que vai ficar na cidade, que vai permanecer na cidade, que vai produzir cultura na cidade, que vai despertar outras pessoas para produzirem cultura na cidade. Então eu acho que é importante a valorização do artista local também. E Rodolfo, você assumiu uma vaga na Câmara, né? Mencionou que passou um ano atuando como vereador. E quais são as principais realizações que você destaca durante esse seu mandato, durante a sua passagem lá na Câmara Municipal? Eu fico muito feliz da gente ter aprovado leis importantes como o protocolo Mulheres Seguras, né, que cria ali um protocolo de ações para bares, restaurantes, para o setor, né, turístico de Maceió. Eu também fui autor de uma lei importantíssima que a gente denominou como TEA nas escolas, que é a lei que possibilita a criança, né, que tem o transtorno do espectro autista, poder levar, é algo tão simples, mas quando eu recebi as mães dessas crianças, né, os pais dessas crianças no gabinete, logo quando eu assumi o mandato, dizendo assim: Rodolfo, meu filho, exatamente pelo transtorno do espectro autista e pela seletividade alimentar, pelas particularidades que alcançam essas crianças, tem dificuldades enormes de alimentação, então come com aquele talher, com aquele prato, com aquele copo, e se for diferente tem alguma dificuldade, a alimentação é aquela, e se for outra alimentação tem dificuldade. E a gente sabe que nas escolas não é permitido entrar com qualquer objeto ou com qualquer alimentação. Então nós criamos uma lei importantíssima que autoriza essas crianças, né, os pais dessas crianças levarem esses instrumentos, objetos, a alimentação específica de crianças diagnosticadas com TEA para as escolas. Aprovamos na Câmara, essa lei falta ser sancionada, uma lei importantíssima. Outra lei que foi sancionada, né, ainda no início do ano, é a dos cursos pré-vestibulares nas escolas públicas municipais de Maceió, que abre as portas das escolas para que os alunos das comunidades tenham acesso a cursos pré-vestibulares, tendo em vista da disparidade que existe entre a educação pública e privada, e a gente sabe que o acesso à educação pública superior às universidades ainda é muito limitado para o estudante da escola pública. Então, quantos mais, né, cursinhos forem gerados de forma gratuita, que democratizem esse acesso, né, à educação superior, é muito importante para um menino que é sonhador e que quer transformar a vida da sua família através da educação. E tantos outros que a gente conseguiu, que eu não vou conseguir enumerá-los aqui, mas que a gente conseguiu de alguma forma impactar positivamente, né, a cidade de Maceió. Nós fizemos indicações também importantíssimas, dialogando com o município para a área do esporte, lazer da nossa cidade. Nós indicamos, inclusive, quando fui secretário de Juventude, nós criamos o Emprega Jovem, nós indicamos para que o Emprega Jovem se tornasse lei na cidade de Maceió e pudesse profissionalizar centenas, milhares de jovens na cidade. E a gente sabe que é hoje uma tristeza do jovem. O jovem quer trabalhar, o jovem quer ter acesso ao mercado de trabalho, mas muitas vezes não tem uma oportunidade, né? Eu fui jovem aprendiz aos 14 anos, o meu primeiro emprego, minha carteira está lá assinada, o meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Então eu acho que ter esse acesso a um curso profissionalizante, ter a oportunidade de um estágio, de uma aprendizagem, né, dentro de uma empresa é fundamental, e nós criamos também um protocolo de intenções para que se tornasse lei, né, o programa Jovem... Emprega Jovem, né? Que foi, inclusive, eu fui autor desse programa quando fui secretário. E, Rodolfo, sua atuação junto ao público evangélico é bem conhecida, né? Como é que é essa relação, assim, a sua relação com essa comunidade evangélica? Como é que você vê esse eleitorado, inclusive para agora, né? Para a sua campanha, para os próximos passos, para essa possibilidade de você sentar mais uma vez na cadeira lá na Câmara? Eu tive uma proximidade grande durante muitos anos, porque eu frequentei igrejas a maior parte da minha vida, né? Durante acho que 15, 12, 13 anos da minha vida eu estive muito presente dentro de comunidades. Nos últimos anos não tanto, não tão frequente e não tão próximo. De toda maneira, eu acho que eu nunca achei, né, que
a igreja era uma plataforma eleitoral. Eu nunca entendi que a igreja pudesse ser uma plataforma eleitoral. Eu acho que há uma separação, né? Enquanto eleitor, todo cidadão cristão ou de qualquer outra religião, ele tem direito sim ao voto e a essa consciência do que é bom para, né, aquilo que ele acredita e do que não é, e de fazer essa escolha. Mas eu nunca fiz disso a minha plataforma de campanha, sobretudo. Sempre que coloquei meu nome à disposição da população, foi debater os assuntos que cercam as cidades, né? Eu estudei política na maior escola de política do Brasil, Renova BR, e a gente sempre debatia o que é que envolve uma política dentro de uma cidade. É mobilidade urbana, é educação, é a saúde, é atenção básica de saúde, é cultura, enfim, é infraestrutura. O que envolve, né? Quais são os temas que envolvem? E a gente sempre debateu sobre esses temas. É o combate à corrupção, é a transparência na utilização do recurso público. Então, eu acho que isso é o mais importante nesse processo. Acho que a igreja tem o seu papel fundamental. Eu costumo dizer, inclusive, que quando eu era mais novo e vivia as dificuldades que muitos maceioenses e alagoanos vivem, sobretudo com a pobreza, com a extrema pobreza. Quantas vezes eu recebi uma cesta básica da igreja, quantas vezes eu fui de alguma forma ajudado pela igreja, mas eu jamais utilizaria da minha atuação como parlamentar ou como uma moeda de troca para algum lucro político, eleitoreiro, enfim, acho que não. Rodolfo Barros, pré-candidato a vereador por Maceió, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, fazer um convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, discutindo temáticas sensíveis da nossa sociedade maceioense, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês pela gentileza, pelo convite, sempre fico muito agradecido de participar desses momentos. Acho que é uma forma da gente prestar contas à população do trabalho que a gente vem fazendo, e sem dúvidas em todas as outras oportunidades eu vou ter o prazer de estar aqui batendo papo. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez ao suplente de vereador, pré-candidato Rodolfo Barros. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.